Olá, no programa de hoje, as lutas dos jovens negros no Brasil. Os elementos que marcam as identidades desse grupo, os impactos das políticas de cotas e os laços afetivos que fortalecem a militância antirracista, a importância da resistência e os desafios para garantir maior justiça social e igualdade. Eu converso com a antropóloga Stephanie Lima, autora do livro Juventude Negra e a Revolução dos Afetos, em lançamento pela editora Autêntica. Bem-vinda, Stephanie, um prazer recebê-la no Mundo Político. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui podendo conversar com vocês. Stephanie, no título da obra chama atenção a palavra forte, revolução. O que motivou a escolha por ela dentro da história que você quis contar? Olha, eu acho que é muito importante marcar que essa obra ela faz parte de uma pesquisa muito longa que eu fiz para minha tese de doutorado, foi defendida em 2020 pela Unicamp. Uma das grandes questões, que a tese inteira é sobre coletivos negros universitários, né, e a entrada principalmente desses jovens negros a partir da lei de cotas em 2012, mas antes até, que era a grande questão de como que esses jovens estavam fazendo política na universidade. E a grande transformação que acontece, e eu consegui observar na pesquisa e que a gente observa como uma realidade social, desse processo de mudança de como que esses jovens estão fazendo política, é trazendo o afeto para a forma de fazer política cotidiana dentro desses coletivos, mas na atuação do movimento negro como um todo, mas não só do movimento negro, porque esses jovens eles não fazem parte só do movimento negro. Eles estão no movimento feminista, eles estão no movimento LGBTQIA+, eles estão em outros movimentos sociais. Então, a levar os afetos para esse cotidiano da política e para a forma de fazer política era o que a gente chamou e eu comecei a chamar de como uma revolução, porque isso muda a forma de como se vê e como se faz política no cotidiano, né? Tanto ali na parceria com o seu colega de política, mas como também se faz a política tanto no nível universitário, né? No centro acadêmico, no DCE, mas também pensando em políticas públicas estaduais, federais, e de como que é revolucionário você pensar a política a partir dos afetos. Então, a revolução, ela é forte, porque o que esses jovens estão fazendo, ela é revolucionária e forte. Sua própria trajetória pessoal, né, é marcada por uma forte atuação em movimentos LGBTQIA+, jovens, né, e de mulheres negras. O livro também busca, Stephanie, dar vazão ao conhecimento que você acumulou nessas experiências e queria saber o quanto elas foram também transformadoras para você. Não tem uma coisa muito importante que dentro dessa pesquisa, eu entrevistei é uma pesquisa de antropologia, né? Então, na parte qualitativa, eu fiz entrevista com vários jovens e dentro dessa entrevista eu perguntava se eles podiam contar um pouco sobre a trajetória da vida deles até aquele momento ali como um jovem militante dentro da universidade. E a primeira coisa que eles falavam era: não tem como falar da minha vida agora, na universidade, sem falar da minha história, da minha vida. Então, eles falavam muito dessa história da vida antes. E eu acho que isso também fala sobre mim. Eu fui uma estudante cotista na pós-graduação, mas fui estudante e entro na universidade na graduação, na UFRJ, que foi onde eu fiz a graduação em Ciências Sociais, na época do Reúne. E ali, quando eu entro na graduação em Ciências Sociais, é quando eu me aproximo do movimento LGBTQIA+, movimento de jovens LGBTQIA+. E é ali que eu começo a me formar politicamente, tanto com o movimento de mulheres lésbicas, com o movimento LGBTQIA+, o movimento de travestis e transexuais no Rio de Janeiro, que é a minha cidade. Depois disso, eu começo a fazer parte do movimento de ação política de mulheres negras, especificamente de jovens negras. E também, depois, assim, quando eu estou na Unicamp, dos coletivos negros universitários. Isso faz parte absolutamente da minha trajetória e da minha trajetória como um todo. Então, quando eu ouço e quando eu conto a história desses alunos, é também contar sobre a minha vida. Fazer uma pesquisa, isso, eu sou antropólogo, mas eu também sou uma jovem mulher lésbica, negra, falar um pouco sobre toda essa trajetória que eu também fiz parte, né? Eu também fui militante, eu também fui uma jovem negra que estudou na universidade, eu não fui cotista de graduação, mas entrei no Reúne, fui cotista na pós. Então, isso faz parte da minha história, faz parte da minha vida.
E uma das coisas muito importantes, antes de eu fazer essa pesquisa, era que já no movimento social, tanto LGBTQIA+, tanto de jovens negros, era a importância de exatamente falar sobre a revolução dos afetos, sobre como que a política deve ser pensada, pensando todas as nossas identidades, mas não necessariamente só a identidade racial, mas como a gente é múltipla dentro de si, que isso é uma coisa muito importante que está no livro, que era de que a gente não é só, por exemplo, eu não sou só uma mulher negra, eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher periférica, eu sou uma mulher do Rio de Janeiro, eu tenho território, e de como que isso marca todos esses processos. Isso foi algo que eu fui aprendendo nesse cotidiano da política. E é algo que durante a pesquisa eu fui me relacionando. E também tem uma outra coisa muito importante de dizer, que eu tinha uma relação com esses estudantes, né? Eram meus colegas de militância, de alguma forma, também. Então, além de compartilhar com eles experiência de vida, eu também compartilhava com eles momento dessa construção política. Então, eu acho que essa trajetória foi muito importante para conseguir chegar nesse ouvir, né? Nessa escutativa, que foi o que gerou o livro no final. O livro foca, né, em determinado trecho muito nas interseccionalidades que acompanham a juventude negra brasileira. Qual que é a importância delas? Elas são extremamente importantes. Como eu disse, esse livro é originário da tese, e tem uma frase que aparece em alguma das entrevistas, que é: a gente não é só negro. Essa frase é extremamente importante para dizer sobre o que é fazer política para esses jovens negros hoje, no Brasil. Por quê? Porque uma das questões muito importantes é que a interseccionalidade ela entra como uma categoria extremamente importante. Isso mostra a força e o fortalecimento do movimento de mulheres negras no Brasil, porque esses jovens que estão ali fazendo política, eles têm como base, tanto teórica, tanto política, o movimento de mulheres negras no Brasil, que é histórico e vem se fortalecendo cada vez mais nos últimos anos, principalmente depois com uma força muito grande da Marcha das Mulheres Negras, que acontece em 2015 e que vai acontecer novamente hoje, esse ano, né? Em 2025, 10 anos depois. Todo esse movimento é extremamente importante porque o conceito de interseccionalidade, né, que é gerado dentro da teoria feminista negra e é gerado e é discutido dentro do movimento feminista negro, ele é muito importante porque hoje, e esses jovens, é isso, né? Para a construção da política, não tem como mais você olhar exclusivamente para a questão racial, por exemplo. Esse jovem, ele tem sexualidade, isso é algo extremamente importante no processo de fazer política, dessa discussão. Ele tem território, ele tem orientação sexual, identidade de gênero. Então, todas essas marcações, elas são extremamente importantes para como se faz a política, para como se pensa a política. Hoje, a gente fala que, obviamente, isso não é algo que é uma grande novidade, né? Não é algo que o movimento negro, o movimento de mulheres negras vem falando sobre gênero, sobre raça, há anos no Brasil. Não é exatamente sobre isso. Mas a centralidade de pensar a marcação, todas essas marcas de diferença dentro desse processo de fazer política é algo que é muito marcado geracionalmente, principalmente nessa geração, digamos assim, que é o que aparece na pesquisa, que é essa geração pós-2010. Então, a interseccionalidade ela aparece com uma força muito grande, que é isso, né? Não tem como fazer política hoje sem você pensar que esse sujeito, ele é um sujeito múltiplo, né? Ele tem, obviamente, uma marca racial, que é o racismo estrutural no Brasil, mas é isso, né? A desigualdade de gênero, ela também é estrutural no Brasil, a desigualdade de classe, a desigualdade territorial, e todas elas devem ser pensadas e articuladas quando a gente tem que fazer a política. E aí o termo da interseccionalidade vem um pouco para organizar todo esse nosso pensamento, né? Queria aprofundar um pouco com você as reflexões sobre as políticas de cotas. Sobretudo ali nos primeiros anos de vigência, Stephanie, os alunos cotistas tiveram que lidar com um ambiente muito hostil. Quais que eram as principais dificuldades enfrentadas? Eu acho uma coisa muito importante de dizer que dentro da política de cotas, né? A primeira universidade a ter política de cotas, de reservas de vaga para alunos negros, foi a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ainda em 2002. Isso é, né, muito antes de 2012, né, que é a lei federal.
Então, a gente tem os estudantes que entram já na UERJ, em algumas outras universidades que vão aprovando política de ação afirmativa ali nesse início dos anos 2000, como a UFBA e como outras universidades. E naquele momento, e também tem o grande marco, que é o marco mais nacional, pós 2012, depois da constitucionalidade do STF. Acho que é importante colocar essas duas marcas. Uma das grandes questões, tanto para os alunos de 2002, que obviamente um pouco mais de dificuldade, né, porque era ainda bem inicial a política de cotas, tanto os alunos de 2012, eles entram na universidade, encaram uma universidade que materialmente, né, figurativamente, você vê as pessoas que não são parecidas com você. Elas são pessoas completamente diferentes. São pessoas brancas, são pessoas de classes sociais muito diferentes. As pessoas que você vê que são parecidas com vocês são os terceirizados, que estão na limpeza, que estão servindo a comida, que estão trabalhando na Xerox, que não estão nos lugares onde você está, né? Que está dentro da sala de aula, não são seus professores. Então, existe uma desassociação muito grande que é entre aonde eu estou e aonde a universidade está dizendo que eu deveria estar. Então, tem uma violência visual muito grande, fora também a violência quase territorial, que é você se deslocar muito distantemente de onde você vive. As universidades, elas estão localizadas, em sua maioria das vezes, muito distante fisicamente de onde aquele aluno vive e sempre viveu. Os alunos, os colegas deles de universidade, eles vivem coisas também que esse aluno nunca viveu. Então, existe uma violência muito grande, tanto que é inicialmente visual, porque você não se vê naquelas pessoas que estão ali, né, no mesmo lugar que você, como aluno, como professor. Outra coisa que é a violência da distância, né, de que às vezes o seu colega de classe nem tem ideia de onde fica o bairro que você vive. E outra coisa que é uma imagem de que você às vezes não entende nem como se comportar exatamente dentro daquele espaço. E depois tem uma outra violência que é muito marcada, muito importante, que está presente no livro, que é o epistemicídio, que é uma questão, que é quando a gente fala que é o apagamento da produção de conhecimento via o racismo, né, via questão racial, que é isso, né, de quando você entra na universidade, você já tem todas essas barreiras. E aí você começa, por exemplo, a querer ler autores negros ou autores periféricos, autores que falam um pouco mais próximo da sua vivência ou da sua experiência, porque é isso, para se aproximar um pouco mais dessa sua formação como uma pessoa intelectual. Mas esse professor que está lá na universidade, ele não sabe, ele não lê esse autor, ele não conhece esse autor muitas vezes não está nem na biblioteca. Esses alunos, no início da política de cotas, por exemplo, os estudantes que eu converso, e eu também passei por isso, a gente vai procurar esses autores na internet, a gente vai procurar esses autores em blogs, por exemplo. Existe uma marca muito grande ali no início de 2010, que foram criados blogs pelo movimento de mulheres negras, como Blogueiras Negras, por exemplo, onde traduziam teorias feministas negras, porque esses textos não estavam na biblioteca. Então, para além da violência de você olhar e chegar e não se ver, você também não se vê nem nos textos. Você se vê nos textos de uma maneira muito precária e violenta, né? Você não se vê no texto como um produtor de conhecimento. Então, esse jovem que entra nessa universidade ainda nesse início da lei de cotas, ele passa por inúmeras violências. E uma outra coisa também que eu acho que é muito importante de demarcar, que tem uma questão financeira também nesse processo, que esse aluno, ele entra na universidade, que a lei de cotas, ela, né, amplia e possibilita isso, essa entrada mais massiva de alunos negros, alunos indígenas, alunos quilombolas que entram na universidade, mas não tem permanência. Então, esse aluno, por exemplo, ele não tem dinheiro para comprar um lanche, ou ele não tem o RU, né, o restaurante universitário, ele parece que é barato para os alunos que estão lá desde sempre, né? Mas não necessariamente para aquele aluno que está ali chegando naquela outra situação. Então, eu acho que são inúmeras camadas de violência, e aí a gente fala que é a revolução dos afetos, porque é via os coletivos universitários, esse fazer político coletivo, que você vai encontrando os seus, onde você se cuida, onde existe o acolhimento e onde você vai fazendo política que é extremamente revolucionária. E aí você conta, né, no livro também, que com o tempo em que pese todas essas dificuldades descritas, a presença dos alunos negros revitalizou as universidades. De que forma? Ela revitaliza exatamente por isso, né? Que esse aluno, ele entra na universidade e ele se choca, né? Ele recebe todas essas violências, mas ele também não se deixa parar, né? Ele começa a reivindicar dentro da sala de aula que ele quer ler
determinados autores. Ele quer ler, ele quer que a autora mulher negra que ele conheceu, o autor mulher negra que ele descobriu por causa da internet, ou por causa de outros colegas, ou por causa do coletivo, ele quer que isso seja discutido dentro da sala de aula. E aí ele entra nesse embate com o professor. E ele transforma esse professor. Existem, obviamente, obviamente uma questão que não é exatamente muito fácil nesse processo, mas existe sim uma grande comunidade de docentes que não necessariamente são negros, não necessariamente liam esses autores, que recebem esses alunos, passam a estudar toda essa teoria, e isso entra dentro do currículo. Então, existe toda uma transformação que faz com que não é só esse aluno negro que passa a se formar a partir dessa diversidade, né? Porque a gente fala que uma das coisas, a ciência, ela é rica com a diversidade, né? A gente avança a ciência, a gente complexifica a produção científica a partir da diversidade. Então, você fazer com que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento da diversidade de autores, isso é extremamente rico para a produção científica. Então, essa transformação que o estudante faz, ela coloca autores dentro do currículo escolar, ela coloca temas para a universidade discutir. E é isso, né? Porque como você vai pensar outras realidades, né? Como que você vai pensar, por exemplo, um aluno, a gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente produz ciência, a gente pensa muito a partir da teoria que a gente está aprendendo na universidade, mas a gente é também extremamente influenciado a partir do que a gente está, de onde a gente veio, né? Então, como que você pensa a partir das coisas que você, dentro da sua realidade social? Ou seja, por exemplo, um aluno de arquitetura, um aluno de engenharia, ele de cotista, por exemplo, um aluno negro, um aluno periférico, ele consegue ter uma percepção de uma estrutura de casa, ou de pensar sobre complexidade de uma estrutura de casa, que não necessariamente um aluno de classe média, por exemplo, um aluno de classe alta poderia pensar isso sobre uma questão. Isso é extremamente rico para a ciência. Então, assim, é isso. Então, obviamente que esse aluno, ele entra, ele sofre várias coisas, mas ele também produz uma transformação muito grande, que é o que a gente está vendo cada vez mais, não só dentro da universidade, mas no mercado de trabalho, que a gente tem uma gama de estudantes e profissionais cada vez mais qualificados e diversos, né? Além desses reflexos externos, né, no mercado de trabalho, o livro foca também em impactos nas famílias e nas comunidades onde esses estudantes vivem. Queria que você falasse um pouco a respeito. Eu confesso que essa é uma parte que eu gosto muito, eu gosto de trazer uma coisa, que é uma cena que é muito bonita, que está no livro, mas é muito bonita, que era que observar, né, de como que em vários momentos que os estudantes eles estavam apresentando seus trabalhos ou eles estavam fazendo uma fala pública política, eles querem levar sua mãe para dentro da universidade. Tem uma parte do livro que a gente fala sobre isso, que é levar a mãe para dentro da universidade. Essa mãe, muitas vezes, ela é essa figura que fez com que esse estudante sentisse essa responsabilidade, né, da mãe, porque muitas vezes a figura da mãe, que é a figura, que é essa pessoa que fez com que esse estudante fosse incentivado ao estudo, que fez com que ele estudasse em algumas outras escolas e que fizesse com que ele sentisse que foi esse incentivo da mãe que fez com que ele entrasse na universidade. Quando esse estudante ele entra na universidade, sentindo todo esse incentivo educacional da mãe, é muito importante fazer uma parênteses que é muito interessante de como que essa mãe desse estudante, ela não é universitária, né? A mãe da maioria dos estudantes que eu conversei são mães que são empregadas domésticas, que trabalham em setores de serviço. E muitas vezes essa mãe, ela incentiva esse seu filho, né, estudante negro e tal, a entrar na universidade, que ela como empregada doméstica, ela vê que o filho do patrão entrou na universidade. Então, se o filho do patrão entrou na universidade, é uma coisa boa. Então, seria bom o filho dela também entrar na universidade, mesmo que ela não faça a menor ideia do que significa entrar na universidade e o que acontece lá dentro. E aí, esse estudante, ele entra na universidade, passa por todas essas violências, passa por todas essas coisas, mas ele estuda, mas ele cresce, ele entra nessas coisas. Em algum momento, ele leva essa mãe de novo para a universidade para mostrar para ela como que, não no momento ali da dificuldade, né, mas no momento de felicidade, como esse agradecimento para essa mãe. Isso transforma a família. Existe um movimento que a gente ainda não consegue ter dados quantitativos exatamente sobre isso, mas existe um movimento de que depois que esse estudante entra na universidade, que muitas vezes eles são os primeiros da sua família a entrar,
existe um movimento da família começar a estudar, voltar a estudar. Ou a mãe que parou no ensino fundamental e ir para o ensino médio, ou até fazer uma universidade. Existe um movimento de educação e também de uma transformação da própria família sobre a lógica de educação. E a gente hoje sabe que dentro da realidade brasileira, dadas as nossas extremas desigualdades sociais, via educação é ainda a forma de você ter uma transformação social, né? Então, existe todo esse processo que é a entrada desses estudantes na universidade, existe uma transformação social na sua família. Então, esse estudante não está só mudando a universidade, ele não está só a lei de cotas, né? Ela não muda só, ela muda o estudante, a universidade, o mercado de trabalho e a sua própria família, que começa a identificar e ter uma outra noção e outras discussões, né? Porque esse estudante, o que ele aprende na universidade, ele acaba levando para dentro de casa. Que isso não é ausente de conflitos, que a gente fala no livro também, porque obviamente são mundos muito diferentes. Então, mas esse estudante, ele está ali, né? Entre esses dois mundos. E aí eu acho que isso que é extremamente... Isso é atravessado pelo afeto. Por isso que é revolucionário quando aí a gente usa essa palavra, de como que a junção desses dois mundos, ela acontece via o afeto, e por isso que ela é possível. Stephanie, as ações afirmativas, né, elas vieram como uma medida reparadora no Brasil para tratar de injustiças históricas, de uma profunda desigualdade social e racial no país. O movimento negro também acumulou algumas conquistas nas últimas décadas, avanços legislativos. Mas, com tudo isso, ainda não foi suficiente para inibir o processo institucionalizado de racismo e de exclusão na nossa sociedade. Qual sua leitura, enfim, sobre o estágio em que a gente está? Eu acho que é muito importante dizer que a gente, na sociedade brasileira, a gente vive o racismo institucional, né? O racismo institucional que ele passa por inúmeras camadas, né? Então, assim, obviamente, quando você pensa sobre o racismo institucional, você pensa ele num nível muito denso. Ele está na Constituição de Nação, né? A gente teve anos, né, de processo de escravização, de processo de sequestro da população africana para o Brasil. Então, você é constitutivo de país, né? O povo negro, ele não era legislativamente, né? Porque hoje ele ainda não mais no imaginário social, mas ele não era legislativamente considerado pessoa, não era considerado gente. Então, obviamente, a gente tem uma Constituição de Nação extremamente racista. E, obviamente, a gente tem inúmeros tempos de luta contra esse racismo, né? Mas, obviamente, a gente tem tido conquistas, e principalmente pela luta do movimento negro, e eu gosto de reforçar que é principalmente pela luta das mulheres negras. Há anos, né, tem alguns autores que dizem que desde que o primeiro negro pisou nesse país, o movimento negro no Brasil existe e os negros estão lutando. A população negra vem lutando contra a resistência e pela sua sobrevivência há anos, né, desde que esse país está sendo constituído. E, sim, a gente ainda tem inúmeras barreiras, mas a gente tem avanços. E avanços principalmente por causa da luta do movimento de mulheres negras. Eu coloco, isso é muito marcado no texto e na pesquisa, de como que, por exemplo, o fortalecimento do movimento de mulheres negras e toda a articulação, por exemplo, da organização da Marcha de Mulheres Negras de 2015, é muito importante para o fortalecimento desses coletivos negros dentro da universidade e que gera toda essa revolução dos afetos que a gente conta no livro. Então, assim, e esse ano, por exemplo, né, também com a Marcha de Mulheres Negras de 2025, também é muito importante. Então, assim, eu acho que a gente tem o avanço da lei de cotas, eu acho que a gente tem que continuar, infelizmente. A gente nunca pode sentar, às vezes, né, a gente nunca pode sentar e respirar, porque a gente sempre está na ameaça de a gente perder os nossos direitos. Cotidianamente, a gente está na ameaça de perder, por exemplo, a lei de cotas, que é extremamente revolucionária. A lei de cotas, ela é uma lei que demonstra que é das maiores leis que teve uma transformação de desigualdade social nesse país. Acesso à educação é transformar as desigualdades sociais desse país, mas a gente ainda precisa de muito mesmo. Quem está na base da pirâmide hoje, né, da constituição de país, são mulheres negras, que são quem sustenta esse país, e a gente tem uma ínfima mudança social. Então, acho que a gente ainda tem muito para lutar, mas eu acho que principalmente a gente tem que reconhecer o avanço, mas graças à luta do movimento social. A luta do movimento social que está cotidianamente, diariamente,
lutando em todos os espaços. E essa juventude negra, né, com todas as suas peculiaridades, qual é o papel central dela na luta por igualdade racial no país? Eu fui uma militante jovem LGBTQIA+, jovem, eu agora não sou mais tão jovem, mas jovem negra, e eu acho que tem uma percepção muito importante que o movimento de juventude, ele é o que dá, ele é vivo, né? Ele é vivo cotidianamente, ele é vivo e ele é transformador. A juventude negra, ela catalisada, né, pela lei de política de cotas, e essa juventude negra que está dentro da universidade, mas não só, ela é o que está transformando e cotidianamente o nosso país, né? Ela é a sensação de esperança, ela é o que muda todos esses processos. Eu acho que cada vez mais a gente deve olhar para a juventude como um processo de aprendizado, né? Eu acho que tem uma questão que é muito importante, isso o movimento negro faz bastante e o movimento social faz e deve fazer cada vez mais, que é que a juventude ela traz o ar de novidade, né? Ela traz o ar de esperança, ela traz o ar de energia e ela traz o ar de transformação. Então, eu acredito que hoje a juventude negra que eu trato na pesquisa, a juventude negra universitária, a juventude do movimento social, ela é o que está transformando e fazendo com que a política não se perca, né? E fazendo com que a política ela esteja sempre ativa e que a gente nunca canse de lutar. E aí eu acho que a juventude é extremamente responsável por isso. Vamos continuar acompanhando esse processo. Stephanie, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Parabéns pelo livro. Sucesso também à frente de suas outras atividades profissionais. Muito obrigada, queria muito agradecer pelo convite, fico muito honrada e convido vocês a seguirem as nossas páginas e comprarem o livro, que eu espero que vocês gostem bastante. Obrigado. Eu conversei com a antropóloga Stephanie Lima, falamos sobre o livro de sua autoria Juventude Negra e a Revolução dos Afetos. A obra em lançamento pela editora Autêntica destaca o papel de laços afetivos e das políticas de cotas como ferramentas de resistência e da formação da identidade dos estudantes negros e os desafios que este grupo enfrenta para romper barreiras na sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.